Garcia estão aqui no seu jornal, que hoje vai falar de previdência e muito mais. Crise entre executivo e legislativo se agrava. O deputado Rodrigo Maia mandou o governo parar de brincar e começar a trabalhar. Professoras estão entre as mais prejudicadas com a reforma da Previdência. Proposta aumenta em 5 anos o tempo de contribuição para as mulheres. Comissão de Direitos Humanos da LERJ promove debate sobre operações policiais e o Estado Democrático de Direito. Reforma da Previdência de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes quer que idosos em situação de miséria vivam com menos de R$ 14 por dia. A empresa Rumo Logística venceu hoje o leilão do trecho de 1.500 quilômetros da ferrovia Norte-Sul, com lance de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O trecho leiloado vai de Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, em São Paulo. A ferrovia é um dos polos de escoamento da produção agrícola do país. O lance mínimo do leilão de hoje, previsto no edital, era de 1 bilhão 350 milhões de reais. Porém, conforme estudo feito em 2008 pela Valec, a estatal responsável pelo planejamento e execução do sistema ferroviário brasileiro deveria ser de 3 bilhões e 800 milhões de reais. E, se os valores fossem atualizados, o lance chegaria a 6 bilhões e meio de reais. E o seu Jornal Especial de hoje vai falar de Previdência. E você poderá enviar a sua pergunta pelo WhatsApp ou pelo nosso canal no YouTube. Aqui no estúdio eu converso com a Juvândia Moreira, presidente da Contraficute, e com o João Badari, advogado especialista em Previdência. Daqui a pouco a gente vai conversar com eles aqui no estúdio. Deputado em primeiro mandato pelo PSL, o partido de Jair Bolsonaro, o delegado Marcelo Freitas será o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A expectativa é que a proposta seja votada na CCJ ainda em abril. Você vai ver mais detalhes sobre isso daqui a pouco aqui no seu jornal. E complementando ainda essa informação, o Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentaram amenizar os conflitos, mas para a oposição, os fatos que levaram à discórdia são verdadeiros. Veja mais detalhes agora na reportagem de Welson Kalinowski. O plenário da Câmara dos Deputados permaneceu praticamente vazio nesta quinta-feira em Brasília. Apenas alguns parlamentares inscritos aproveitaram para gravar discursos. O motivo foi o cancelamento de sessões ordinárias, por iniciativa do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Isso porque Maia, mais uma vez, bateu boca com Jair Bolsonaro na noite desta quarta-feira. Ele disse que o governo precisa parar de brincar e começar a trabalhar, pois a economia está parada e há milhões de desempregados no país. Bolsonaro colocou panos quentes, mas ao ser homenageado hoje, viu Rodrigo Maia faltar ao evento. É mais um capítulo da crise que se agrava entre executivo e legislativo e que acabou repercutindo por aqui. Ele tem razão. Infelizmente, a gente percebe uma enorme inoperância, uma paralisia, uma espécie de apagão do governo. Não há governo, não há articulação política aqui na Câmara. É, sinceramente, um momento muito difícil e muito grave para o Brasil. Hoje até usei no tribuna e solidarizei com o presidente Rodrigo Maia, no sentido de que o Brasil não pode continuar parado desta forma. E nem o presidente desconsiderar a democracia e dizer que o problema do parlamento é o humor do presidente da Câmara ou que ele está com problemas pessoais, desfazendo, portanto, de toda uma crise que de fato existe. Após o evento em que o presidente e o vice-presidente Hamilton Mourão receberam comendas militares, Bolsonaro mais uma vez apaziguou. Disse que tudo não passou de uma chuva de verão. Rodrigo Maia, na mesma linha, afirmou que o assunto estava encerrado, mas a oposição entende que tudo pode ser um jogo de cena para tirar a atenção da reforma da Previdência. Por que ele faz isso? Porque ele quer apostar na via do conflito permanente com a esquerda, com o setor popular no país. Nós vamos ter muita sabedoria porque sempre o interesse do povo brasileiro vai ser colocado em primeiro lugar. Por exemplo, nós não vamos permitir que ele desvie o debate
da questão central, que é a tentativa de retirar o nosso direito de uma previdência pública de qualidade, enquanto ele debate outros temas. Os parlamentares liderados pelo PT, contrários à PEC, garantem que vão manter a pressão para barrar a reforma. O próximo passo é questionar o ministro da Economia, Paulo Guedes, que faltou a um encontro na CCJ da Câmara nesta terça-feira. A audiência foi remarcada para quarta-feira, dia 3 de abril. Que se ele faltar, ele será convocado, inclusive com o voto de deputados que apoiam o governo, porque eles mesmos consideraram uma deselegância enorme a ausência dele, uma falta de respeito para com o parlamento. Nós vamos continuar firmes nesta caminhada para impedir a aprovação desta proposta de reforma da Previdência, que é uma proposta que retira direitos de quem não tem mais como perder direitos, de quem já está no limite da sua condição de vulnerabilidade e, portanto, não pode ter novos direitos retirados. Já estão aqui no estúdio a Gilvândia Moreira, que é presidenta da Contraf, da CUT, e João Badari, que é advogado especialista em Previdência. Sejam bem-vindos aqui ao seu jornal. Mais uma vez, né, Gilvândia? Seja bem-vinda. Mas antes da gente conversar aqui, antes da gente dar sequência à entrevista, vamos ver uma reportagem do Leandro Chaves sobre o assunto que nós vamos abordar agora. A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro aumenta em 5 anos o tempo de contribuição das professoras, que hoje é de 25 anos, e vai se igualar aos 30 anos exigidos para os homens. Hoje, as mulheres representam cerca de 80% do corpo docente do país, segundo dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A proposta, ela amplia o tempo de contribuição. No caso de professor e de professoras, ela não só amplia, como se exige que todo esse período seja cumprido diretamente na sala de aula, né, com os 2 pés na sala de aula. Vai ser muito difícil que um professor consiga trabalhar até os 60, 65 anos na sala de aula, até por uma questão de mercado do trabalho. É cruel você aumentar a idade e não respeitar, não respeitar as regras anteriores, em que as mulheres tinham que contribuir ou tinham que trabalhar por menos tempo. Porque as mulheres exercem, nós vivemos numa sociedade machista, elas exercem dupla, tripla jornada, responsabilidades que os homens não assumem na nossa sociedade, ainda não é compartilhado. Então, enquanto não se vencer isso, elas teriam que ter garantido o direito à redução, seja no tempo, seja na idade, isso deveria ter que ser garantido. A reforma também fixa em 60 anos a idade mínima para os professores se aposentarem. As regras previdenciárias atuais não estipulam idade mínima para aposentadoria na categoria, considerando os desgastes em relação à profissão. Eu acho difícil que uma pessoa consiga trabalhar 50 anos com classes de crianças pequenas ou mesmo de adolescentes. Então, a retirada do professor e da professora um pouco mais cedo da sala de aula, ela também tem um objetivo pedagógico. O magistério já tem uma redução de 5 anos na idade, 5 anos no tempo de contribuição, porque é considerado uma profissão que exerce com penosidade, ou seja, a pessoa adoece mais. Aliás, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, os 2 cargos com maior adoecimento são da GCM, que trabalha com segurança urbana, e o segundo são dos professores. O pacote estabelece ainda que os professores só conseguirão receber 100% da média salarial na aposentadoria se trabalharem por 40 anos. O cálculo é feito da seguinte forma: com 20 anos de contribuição, o professor tem direito a 60% da média de salário que recebeu durante toda a sua carreira. A cada ano a mais de contribuição, são acrescidos 2% ao benefício. Bom, pelo jeito está todo mundo fazendo cálculos agora para ver quando é que consegue a aposentadoria. E como é que funciona na prática? Queria saber de vocês, na prática, a aposentadoria para 100% de docentes e servidores. É realizado um cálculo da média salarial referente a todo o percurso profissional desse trabalhador? Como é que é isso? Como funciona hoje? Hoje você pega 80% das maiores contribuições que essa pessoa fez a partir de julho de 94.
Por que julho de 94? É quando começa o plano real. Dependendo se mulher atingiu 86 pontos ou homem 96, não aplica o fator previdenciário. Se não atingiu, aplica o fator previdenciário. O fator é aquela fórmula que envolve idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Quanto mais novo você for, mais tempo a Previdência vai ter que te pagar, então por isso vai ser menor sua aposentadoria. Ivânia, como é que fica esse impacto para os trabalhadores? Olha, eu acho que de maneira geral a gente pode afirmar que essa reforma ela é prejudicial aos trabalhadores. Ela vai excluir muita gente e ela é ainda mais prejudicial para as mulheres, né? Então ela está impondo aí um tempo de contribuição, quando se pega a proposta geral, né, de 40 anos, com a idade de 62 para mulheres e 65 para homens. As mulheres elas já recebem um salário que é 20% menor que os homens, elas já ficam mais tempo desempregadas para cuidar dos filhos, para cuidar dos idosos, e elas já recebem um benefício de aposentadoria menor que o dos homens por conta disso, né? Elas recebem um benefício, quando elas se aposentam, que é em torno de 31% menor que os homens. Portanto, elas vão ser ainda mais prejudicadas, né? Elas aposentam muito por idade, das pessoas que aposentam hoje por idade, 62%, se não me engano, 63% são mulheres. Então, a maioria das mulheres não conseguem um tempo suficiente para aposentar por tempo de contribuição e, portanto, aposentam por idade ganhando menos, né? Então, assim, elas vão ser muito mais prejudicadas e ainda mais excluídas, né? Fora que as mulheres, normalmente, elas têm uma jornada em casa também, que normalmente é maior que a dos homens, né, João? Isso. Tem essa questão também. Agora, por que tem essa diferença? Isso é uma curiosidade, talvez, de muitas pessoas. Por que as mulheres, elas, até de acordo com a lei, estando de acordo com a lei, recebem um pouco menos? Isso chama, na verdade, o dela receber menos é uma questão de mercado de trabalho. De mercado de trabalho. Infelizmente, é uma realidade que ainda ocorre no Brasil. Uma mulher, ela trabalha mais do que o homem, 28 horas por mês a mais do que um homem, por exercer a dupla, a tripla jornada. Eu tenho em casa minha esposa. Enquanto eu estou aqui hoje, ela está cuidando da minha filha, ela tem uma lojinha de roupas, ela cuida da loja dela, ela é professora. Então, ela exerce uma tripla jornada. Essa é uma realidade brasileira. E tem que se atentar nisso na reforma. Professor e trabalhador rural. Está igualada a idade de homem e mulher. Isso fere o princípio constitucional da isonomia, que é você diferenciar para essas pessoas se equipararem. É uma questão social também, de mudança social. Totalmente. Né? Claro, você não pode tratar igualmente os desiguais. Perfeito. Né? Então, as mulheres elas não são tratadas igualmente no mercado de trabalho. Então, é muito comum que a mulher, se ela é nova, se ela é recém-casada, a pessoa ela já não é contratada porque a empresa já fala assim, bom, essa mulher vai engravidar logo. Ela já, quando ela engravida, muitas vezes ela sai do trabalho para cuidar dos filhos e fica um tempo fora do mercado de trabalho. Quando volta, já volta também recomeçando de novo a carreira. Ela, mesmo numa carreira mais sólida, elas ganham menos, né? Você pega os bancários, né? Olha os bancários no Brasil, você tem praticamente metade homens, metade mulheres, mas as mulheres não estão nos cargos de maiores salários. Então, elas ganham menos que os homens, ganham em torno de 22% menos que os homens. 22% menos. Exatamente. Então, elas vão aposentar, vão contribuir sob um valor menor e, portanto, vão aposentar ganhando menos. Então, não é justo porque elas não têm uma justiça, né, tratada de forma igual durante o mercado de trabalho, durante a vida laboral dela. Portanto, a diferença, na verdade, é para promover uma certa justiça. Foi interessante que de tanta pressão, eles mudaram, porque era 65, o que foi falado no começo, mas depois mudou. 62 mulher, 65 homem. Só que essa idade mínima ela é muito alta. A gente está colocando um fim na aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, o homem com 35 anos pagos ao INSS, ele pode se aposentar, e mulher com 30, independente da sua idade. Agora, com as novas regras, não poderia. Você tem uma idade mínima de 65 anos homem e 62 mulher. Só que eu vou citar São Paulo, não vou citar nem Brasil, que as diferenças são muito maiores. Se você pega a cidade de Tiradentes, em São Paulo, a expectativa de vida não chega aos 60 anos. Porém, Alto de Pinheiros, que é um lugar mais nobre, supera os 80. O pobre entra antes no mercado de trabalho, contribui por mais tempo e não consegue se aposentar. Então, isso não foi analisado na reforma. Tem que haver reforma? Sem dúvidas, tem que reformar a Previdência. A Previdência hoje, a gente está envelhecendo mais, precisa reformar, mas não nos termos que foram apresentados. Você não pode considerar só o critério econômico, atuarial. Você tem que ver a realidade social brasileira. Senão você vai criar uma geração de idosos
que vão depender do Estado porque vão ser miseráveis, não vão conseguir uma aposentadoria digna. Gente, só uma pausa. A gente foi para as ruas e nós pegamos perguntas de pessoas que passavam em várias ruas aqui da Grande São Paulo. Vamos ver uma pergunta que nós conseguimos aí nas ruas da cidade. Tenho 42 anos, tenho 16 anos de contribuição. A minha pergunta é, será que uma pessoa que trabalha no serviço pesado, será que ele teria possibilidade de ele chegar aos seus 40 anos de contribuição e poder se aposentar? E aí, é uma pergunta mais pessoal, né? Ele está querendo saber se 40 anos trabalhando num trabalho braçal pesado, como é que fica a situação desse trabalhador? Pessoal, porque até a pergunta dele não foi objetiva, foi subjetivo. O que você considera por trabalho pesado? Eu considero, por exemplo, o trabalho que eu faço como advogado pesado. Se você considerar a penosidade, a pressão, mas o pesado, você tem critérios legais, que é o quê? Insalubridade. O pesado fisicamente, João. Acho que ele quis dizer um pesado fisicamente. Pegar, você ficar numa fábrica fazendo um trabalho de carregando peso, empilhando material. Isso não é uma atividade fisicamente especial. Algo pesado. Não, atividade especial é o quê? Se você é nocivo à sua saúde, uma caldeiraria, por exemplo, se você trabalha com biológico, um dentista, por exemplo, que é exposto, depende, existem critérios legais. Fábricas Mas eu acho que na linguagem mais popular, o que as pessoas entendem como trabalho pesado é o seguinte, você... É um pedreiro, por exemplo, que é o cara pedreiro, que tem quebra bloco, o pedreiro não tem direito. Pedreiro... Mas é que ele quer dizer o seguinte, imagina, você vai contratar uma pessoa que vai precisar carregar peso com 60 anos de idade, um homem, ele está lá com 60 ou 62 anos, se ele quer contribuir com 40 anos, essas atividades vão contratar essa pessoa? Certamente que não. Mas vão querer as pessoas mais jovens. A lei não protege essas pessoas nem hoje, nem com a reforma. Sim, com a reforma piora. Com a reforma você nem pode converter tempo de especial em comum, igual pode fazer hoje. Mas eu acho que ele não está entrando nesse detalhe. Ele está entrando no detalhe de eu aposentar integral. Ele está dizendo sobre penosidade. Penosidade não é característica para você se aposentar de forma especial hoje. Penosidade não é. Quando você fala do professor, a penosidade... Certo, mas o tempo de contribuição é menor. Não é, penosidade não. Não na penosidade. Estou falando o seguinte, no trabalho de maneira geral. Hoje é 35 anos para homem, 30 anos para mulher. O governo quer aumentar para 40 de contribuição e 65 de idade... Para você ter uma aposentadoria integral. Exatamente, para ter uma aposentadoria integral. Mas hoje, para você ter uma aposentadoria integral, você tem que chegar em 86 pontos ou 96 pontos se homem. Sim, que mas vai dar mais mesmo ou menos quando você... Não dá. O trabalhador brasileiro começa a trabalhar em média com 14 anos. Né? Vários estudos mostram isso, 14 anos. Se ele tiver que contribuir por 40 anos de contribuição, ele não vai chegar, com 14 anos, ele não vai chegar na aposentadoria por tempo integral. Ele vai ter que trabalhar mais ou menos, homem para atingir 65, vai ter que trabalhar mais ou menos uns 11 anos a mais, 51 anos de contribuição. 51 anos no mercado de trabalho. Já é difícil ele ficar com a rotatividade que a gente tem no nosso mercado de trabalho, com a instabilidade econômica, com tudo que a gente vive, é difícil trabalhar seguidamente 40 anos. O trabalho do campo também. Ou trabalhar, mesmo que você aplique 85, 95. O Diese lançou uma calculadora, né? Você pode calcular e ver e comparar. Tem no site da CUT, acho que até certamente a TVT deve ter divulgado essa calculadora, onde você põe e calcula o que seria na regra atual, o que seria na regra proposta aí pela mudança, pela reforma da Previdência. Mas esse trabalhador teria, se ele quiser aposentar por idade, ele teria que contribuir 15 anos. Né? Vai aumentar para 20 anos. Portanto, você tem um monte de gente que não consegue. Nas mulheres, por exemplo, que aposentaram por idade, o tempo médio de contribuição delas foi 16 anos. Elas não teriam direito de aposentar quem hoje. Vai te empregar? Se você está desempregado com 55 anos, é muito difícil alguém te empregar. Exatamente. Então, como é que você consegue? Aos 65. Mas o que eu quis dizer sobre o dele é o que eu considero errado. O que tinha que mudar na lei atual. O trabalhador que trabalha de forma penosa, o pedreiro, como a gente citou, ele tem que ser protegido pela lei. E hoje ele não é. Hoje ele é. Existem decisões judiciais do pedreiro, se ele é exposto ao sol. Isso sim, você tem que comprovar por meio de lá. Tem a calculadora no ar, a gente está colocando no site do Diese. Piorar ainda mais. Diese.org.br tem essa calculadora que é possível fazer esse cálculo, Giovânia. Sim, tem a calculadora que você... Quem quiser entrar lá. Você vai saber como é que é hoje, como fica com a reforma, como ficaria, né, se essa reforma passasse. Porque eu acho que a gente tem que
combater e lutar muito para que ela não passe. Porque ela torna o que é ruim ficar pior. Exatamente. Esse trabalhador hoje, igual o caso que a gente ouviu agora, ele não é protegido nem hoje. Hoje ele é por critérios objetivos. Eu trabalho de forma muito árdua. Tá bom, isso é penosidade, eu não vou te proteger por isso. Mas eu trabalho exposto, um frentista de posto, exposto a agente cancerígeno. Então eu tenho um critério objetivo que faz o direito a essa aposentadoria. O pedreiro pode ser o trabalho braçal que não é protegido. Ou ele é protegido se trabalha em altura, em ponte, ou ele é protegido pelo sol. Senão ele não é protegido, o que eu considero extremamente errado. E o trabalhador do campo, como é que fica a situação dele? Bom, hoje o do campo ele se aposenta 55 anos homem, 60 mulher. E tem um trabalhador especial, que é aquele que nunca contribuiu, que ele se alimenta do trabalho dele, que ele tem a rocinha dele, que ele planta ou trabalha eventualmente. Esse trabalhador trabalha exposto a poeira, a sol, algo braçal também. E ele tem 5 anos a mais com a reforma. A reforma ela aumenta o tempo dele. O que já é ruim se torna pior, ainda mais para o trabalhador do campo. Porque eu tenho escritório no interior, em Joanópolis, e eu pego muita aposentadoria rural. E a gente vê como são sofridos. Gente de roça é sofrida. Muito difícil dessa pessoa chegar com saúde ou trabalhando com 60 anos. É verdade. Minha mãe trabalhou na roça, era realmente muito pesado. Tem uma pergunta do WhatsApp, gente. Deixa eu ler aqui. É o João Luiz Gomes, ele é de São Paulo mesmo, falou o seguinte: os pensionistas do Banco do Brasil serão afetados? Acho que a Giovânia talvez pode responder isso. Como é que os pensionistas do Banco do Brasil, da questão bancária, seriam afetados com essa reforma? Olha, na verdade tem uma mudança na regra para pensões, né? Então todo mundo vai ser afetado com essa mudança. E eu acho que tem uma questão aí que as pessoas estão, eu acho que equivocadamente achando que quem está aposentado hoje não vai ser afetado, vai estar garantido. Mas ele vai ser afetado, com certeza, porque se muda de regime, por exemplo, para capitalização, né? Que é outra proposta que está que tem aí que vai ser regulada depois, mas que está colocada na PEC. Vai mudar de solidariedade para regime de capitalização. Vai mudar, vai tirar um monte de garantias que estão na Constituição, acho que o doutor pode falar um pouco disso também, vai tirar da Constituição e vai passar para a lei ordinária. A gente chama de desconstitucionalização. Exatamente. Porque daí é muito mais fácil de você modificar depois. É mais fácil, então vai ter outras alterações depois, não vai ser só essa. Eu acho essa parte mais terrível da reforma. Essa também acho que é a parte pior que tem na reforma. Eu tiro da Constituição, que é extremamente rígida para você mudar, e depois fica muito mais maleável. Ele conseguiu mudar, porque é a questão do reajuste, né? Segundo a inflação, né? Para quem já se aposentou, isso que é algo terrível. Tem muitos... o Banco do Brasil, como essa pergunta, ele tem a Previ. A Previ muitas vezes complementa. Se diminui o meu, eu tinha que ter uma renda de R$8.000 por mês. Eu ganho 4 do INSS, o Banco do Brasil me dá os outros 4. Então o Banco do Brasil ele tem um pouco menos de problema ali para quem tem a Previ. Mas do resto é isso, vai mudar para todo mundo. Mas é que aí você acaba afetando a sustentabilidade das previdências complementares, Sim. né? E se você muda de verdade o regime completamente, né? Passa a ser a capitalização, aí é uma situação ainda pior. Então, ele tira as proteções que estão na Constituição, afeta tudo e afeta quem está, porque se você já afetou a política de salário mínimo, o salário mínimo agora não será mais reajustado com aquela negociação que teve com as centrais sindicais, que tinha garantia de reajuste anual. Agora é uma decisão do ministro da Fazenda. Então, se ele não quiser reajustar, ele pode deixar o salário mínimo ficando defasado. Então, quem está aposentado hoje vai ser afetado, com certeza, com as mudanças que já estão acontecendo. E se não tiver fonte de sustentação, quem vai pagar essas aposentadorias depois, se o governo pretende instituir a capitalização, criar, na verdade, são contas individualizadas, né? Não tem mais a solidariedade. Eu contribuo, todos nós que estamos contribuindo, vai pagar quem está aposentado hoje. Né? Então, contribuímos nós, contribui o governo e contribui os empregadores. Na capitalização, ele diz lá no texto que pode ter contribuição dos empregadores, nem está garantido que terá contribuição, como no Chile não tem. Os patrões no Chile não contribuem para a Previdência, só os empregados. A capitalização é muito boa para banco, porque todo trabalhador da iniciativa privada vai colocar seu dinheiro nos bancos. Se você pega o modelo chileno, hoje ele está colhendo frutos da época do Pinochet, que eles implantaram esse modelo de capitalização. Hoje você tem o maior índice de suicídio entre idosos no mundo no Chile. Por quê? Porque eles não conseguem sobreviver. Mais de 91% dos aposentados no Chile hoje estão recebendo menos do que metade de um salário mínimo lá.
Então você está Eu acho que é uma situação que a gente tem que analisar. Hoje no Brasil tem um monte de gente, nesse momento, com um desemprego altíssimo, 3 anos de recessão, porque o crescimento tão baixo é uma recessão, né? Então, você olha, as pessoas que estão vivendo nas ruas hoje, aumentou demais nas capitais, nas cidades grandes, muita gente vivendo nas ruas. Mas você olha, se tem idoso pedindo nas ruas, hoje não tem por conta da aposentadoria, que é uma proteção para esse pessoal, para as pessoas que chegam a essa idade. No Chile, você vai ver, tem um monte de gente, de idoso na rua pedindo. Por que os idosos, aumentou o suicídio de idosos no Chile? Porque as pessoas se sentem um estorvo para a família, elas não querem, né? Imagina seu pai, sua mãe, se ele quer ser sustentado por você. Ele não quer, entendeu? Trabalhou a vida toda, quer ter condição de dignidade na velhice. E uma coisa que eu acho interessante, que a doutora vai poder falar muito melhor do que eu, se você coloca dinheiro no bolso da população de baixa renda, ela movimenta a economia, porque ela gasta no mercado, ela gasta na farmácia, ela gasta ajudando o neto. Você está tirando dinheiro da economia. Então é um retrocesso. Gente, eu vou só fazer mais uma pausa, porque chegou pergunta do WhatsApp. Vamos ver quem é que tem pergunta aí para ser respondida aqui no estúdio ao vivo. Com 42 anos, tenho 16 anos de contribuição. A minha pergunta é, será que uma pessoa que trabalha no serviço pesado, será que ele teria possibilidade de ele chegar aos seus 40 anos de contribuição e poder se aposentar? Tá, teve um problema, não era essa pergunta já tinha sido respondida. Vamos ver se a gente consegue ver agora a pergunta que chegou do WhatsApp, a pergunta inédita. O meu pai, ele trabalha desde os 9 anos na zona rural. Hoje ele está com 56 anos e tem 5 anos de carteira assinada. Todo esse restante, todos esses outros anos, nenhuma fazenda assinou a carteira dele. Se ela for aprovada, como que ficaria para ele se aposentar neste momento? E agora? Como é que fica, João? Bom, o que acontece com ele? Ele passa por uma regra de transição. Do atual agora ele teria uma regra de transição, caso ele cumpra os requisitos. Mas ele tem 56 anos. Ele tem 5 de contribuição. Provavelmente ele vai para o BPC, né? Benefício de prestação continuada. Aquelas pessoas, idoso pobre, hoje, que recebe menos que 1/4 do salário mínimo, que não tem patrimônio, ele vai conseguir um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é hoje correspondente a um salário mínimo. O que acontece? Se ele não tem esse benefício, com a mudança, a mudança proposta de 56, então quando ele completar 60 anos... Não, é com até 65, então ele não consegue, 65 a 69, ele vai ficar um tempo, tem que trabalhar... o que acontece? Até 69 ele ganha R$400. Com a reforma para ele, dos 60... Depois de 700 ele passa a ganhar um salário mínimo. Exato, mas nesse caso... Eu não vejo ainda como aposentar ele. Se ele voltasse para a roça com 60, porque a jurisprudência entende que você tem que ter cumprido o requisito etário trabalhando na roça. Se ele conseguir voltar com 60, ele vai ter a carência exigida, que são mais de 15 anos, para se aposentar rural. E ele não tem ainda. Ele não consegue voltar para a roça. Ninguém, parece, pelo que eu ouvi, nenhuma fazenda mais contrata ele. Então, talvez o que sobre para ele ou é uma aposentadoria por idade. O trabalhador rural ele não tem exigência de contribuição se for para a própria subsistência. Agora, se empregarem ele, ele vai conseguir, mas ele vai ter que conseguir um emprego na roça. Senão, só com 65 anos. E para receber menos que o salário mínimo, vai receber R$400, mais ou menos, hoje seria isso. Fica bem mais difícil. E só com 70 é que ele iria ter direito ao salário mínimo, mas a maioria dos idosos que não tem o salário mínimo garantido, eles não vivem até os 70. Eles morrem antes, como o doutor falou aqui do exemplo de um bairro de São Paulo, que é pobre. Imagina nessas regiões mais sofridas. No norte, que você vê uma dificuldade extrema que você não tem o mínimo de saneamento. A expectativa de vida cai ainda mais. As pessoas morrem antes. Portanto, um trabalhador desse acaba morrendo sem se aposentar. Gente, vamos fazer uma pequena pausa aqui no Seu Jornal. Nós voltamos já. Hoje o Seu Jornal está falando sobre a reforma da Previdência, um telejornal, uma edição especial hoje para você. A gente volta daqui a pouco. A
TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. O IBAMA exonerou hoje o servidor que multou o então deputado federal Jair Bolsonaro em janeiro de 2012 por pescar em área protegida. O funcionário concursado José Olímpio Augusto Morelli assinou o auto de infração e laudo do flagrante de Bolsonaro. Morelli também fotografou Bolsonaro na estação ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, uma área protegida que não permite a presença humana. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ao jornal Folha de São Paulo que o fato de Bolsonaro estar com uma vara de pescar não era evidência suficiente para a autuação. O ministro afirmou que o fiscal presumiu que Bolsonaro estava pescando. Salles atribuiu a multa à questão ideológica. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro promoveu hoje debate para discutir as operações policiais nas favelas e periferias do estado. Veja na reportagem de Adriana Maria. Como garantir o Estado democrático de direito quando há operações policiais nas comunidades do Rio? Na opinião dos moradores, esse direito não está garantido. Esse modelo de operação e essa lógica de confronto, ela não favorece ninguém. Ela mata todo dia na periferia, ela viola direito, porque é isso, ficar 30 dias sem aulas é um horror, e ela mata o policial. A polícia civil e a polícia militar tem que ter um plano de segurança para garantir segurança e reduzir risco. Não é o debate do mal e do bem. Nessa quarta-feira, no Complexo da Maré, por volta de 1 da tarde, um helicóptero da polícia sobrevoou a região e atirou em direção da favela. A gente teve 2 mortes, 2 pessoas feridas, equipamentos públicos fechados, um pânico, porque é isso, teve um tiroteio e as pessoas foram buscar os seus filhos, né, todo um estado de terror, e também os moradores também tiveram seus equipamentos pessoais, por exemplo, atingidos. Então, o carro, o ar-condicionado, o transformador na rua queimado. Então, é uma catástrofe. A política de segurança pública do governador Wilson Witzel tem intensificado as ações de confronto. A gente precisa do controle externo da polícia, algo que não está ocorrendo. A gente vê o tempo inteiro o governador Witzel, por exemplo, apresentando como política de segurança mirar na cabecinha. Isso é um absurdo, além de ser um crime contra a humanidade. Isso revela o despreparo do próprio Witzel em construir uma política pública de segurança que resguarde o direito à vida da população e também do seu policial. Eu quero saber do governador Witzel qual é o projeto dele para a segurança pública e que garanta o Estado democrático de direito. Infelizmente, ele não apresentou nada e isso é lastimável e absurdo. As mortes por policiais no estado do Rio de Janeiro seguem em alta e bateram um novo recorde no primeiro bimestre desse ano. Em janeiro e fevereiro foram 305 óbitos, o que corresponde
uma morte a cada 4 horas e meia. Bruna Silva, mãe do menino Marcos Vinícius, morto pela polícia ano passado na Maré, luta para que o que aconteceu com o filho não se repita. Hoje eu não cobro mais pelo meu filho, eu cobro pelas crianças que estão dentro da comunidade. A gente não quer que aconteça mais Marcos Vinícius morrendo fora da escola, a gente não quer mais Maria Eduarda morrendo dentro da escola. A gente não quer ver crianças tendo a vida cefada no meio do caminho porque estava brincando, jogando bola ou foi comprar um salgado. Apostar no confronto direto não é a solução para a violência no estado do Rio. Não vai ser com discursos com bravatas, com emocionalismos, com surtos. Nós temos que sair do mundo dos surtos, dos sustos e dos soluços operacionais em favor de uma política que valorize a vida. E valorizar a vida, valorizar os direitos, é emprestar dignidade, profissionalização à polícia. Porque tudo antes já existiu antes da polícia. Para predar, para violar, qualquer um pode fazer. Só a polícia é capaz de atuar em situações dramáticas, em situações de risco e reverter isso a favor da vida, a favor da dignidade, a favor dos direitos, a favor da integridade. Hoje, representantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o CNDH, se encontraram com dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para discutir, sob a perspectiva dos direitos humanos, a questão da Ford e seu fechamento em São Bernardo do Campo. Entre os temas, a reforma trabalhista e como suas alterações estão afetando os trabalhadores. Veja na reportagem. O Conselho Nacional de Direitos Humanos esteve aqui junto com a PFDC, do Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e o CONDEP, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, para discutir com o sindicato e com trabalhadores da Ford a situação desse anúncio do fechamento da Ford e os impactos que ela tem nos direitos econômicos e sociais dos trabalhadores, mas também da cidade de São Bernardo e região. Toda decisão empresarial de grande impacto, de um grande projeto, tanto na hora da sua implementação como eventualmente na hora da sua interrupção, eles provocam fortes impactos ambientais e impactos sociais. Então, na visão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, esses impactos agora da decisão da Ford precisam ser avaliados sob o prisma da responsabilidade das empresas pela promoção e proteção dos direitos humanos. Uma fábrica do tamanho da Ford, uma empresa da responsabilidade que ela tem, uma transnacional, uma multinacional, ela tem que ter responsabilidade com o país, ela tem que entender a importância dela. Muitas vezes, ela exigir benefícios ou exigir, numa lógica de você poder fortalecer o nome dela numa lógica de marketing, ela fala do tamanho dela. Então, para fechar também, ela tem que saber o tamanho dela e ela tem que saber com isso, vai ser uma lógica mais caro, às vezes, de você, ou tem que precificar de uma forma melhor o impacto que vai ter na região como um todo. Nós verificamos as situações para levar para a Defensora Regional de Direitos Humanos, em respeito às considerações que foram aqui trazidas, o que pode a Defensoria Pública da União colaborar neste primeiro momento. Acredito que com esse tipo de trabalho, outras empresas, como a Ford, por exemplo, possa pensar dos impactos que ela causa, não só para o trabalhador, mas para a sociedade, para o município, para o conjunto. A gente volta a falar sobre a reforma da Previdência. O governo de Jair Bolsonaro bate na tecla de que as mudanças na aposentadoria são necessárias para que o país volte a crescer. Mas crescer para quem? Acompanhe na reportagem de Marta Raquel. Diariamente, os brasileiros são bombardeados com informações sobre a reforma da Previdência. Mas será que elas são verdadeiras? A mais recente notícia divulgada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é a seguinte: sem a reforma, os servidores públicos ficarão sem salários. Vitor Pagani, supervisor técnico do DIEESE em São Paulo, reafirma que a reforma não é benéfica para os funcionários públicos e nem para os seletistas. É difícil hoje conseguir ter os 15 anos mínimos de contribuição exigidos. Na hora que você amplia isso para 20, parcela expressiva dos trabalhadores não vai conseguir. Essa reforma da Previdência, ela vai, além de tornar a aposentadoria mais distante, ampliar o tempo de contribuição mínima exigida, também reduzir de forma substancial o valor dos benefícios. A reforma da Previdência está diretamente atrelada ao fim do sistema de seguridade social, responsável por manter milhares de pessoas longe da situação de extrema pobreza. E cerca de 75% do valor que é previsto para ser economizado com a reforma da Previdência pela reforma do Guedes e do Bolsonaro,
vem justamente do corte desses valores de benefícios do BPC, né, que é para os idosos miseráveis, né, e também para deficientes, e do regime geral da Previdência Social. É um regime que tem um impacto muito forte na redução da pobreza, na redução da desigualdade, né? Então, a grande maioria, o peso do que vai ser economizado, né, com a reforma vem justamente do endereçamento das regras que beneficiam a maioria da população. A proposta é ainda mais cruel com os idosos em situação de miséria, já que na nova regra o benefício cairia de R$ 998, um salário mínimo, para R$ 400, menos de R$ 14 por dia. Ela tem sido pregada como sendo uma grande proposta para acabar com privilégios, né? Só que ela, na verdade, ela pesa muito a mão em cima justamente dos mais pobres. Essa renda, né, do idoso, ela é muito importante não só para ele, mas como para toda a família, né? Então, você mexer na renda desse idoso, não é só a renda do idoso que você está afetando, né, mas a renda de todo o núcleo familiar. Para Victor Pagani, a proposta de Bolsonaro vai retirar direitos conquistados pelos trabalhadores e beneficiar apenas os bancos. Essa reforma só melhora para o sistema financeiro, para os bancos, né, que pretendem, através dela, se apropriar de parte do orçamento público brasileiro, né? Então, é uma reforma que ela acaba concentrando renda, ampliando as desigualdades e só beneficia ao sistema financeiro. A gente volta a falar de Previdência aqui no estúdio. Você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp ou pelo nosso canal no YouTube. Eu converso aqui com a Gilvândia Moreira, presidenta da Contraficult, e com o João Badari, que é advogado especialista em Previdência. Bom, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre essa ideia, essa chantagem que é ventilada na mídia, em vários veículos, de que o Brasil, pelo próprio governo, de que o Brasil vai quebrar caso essa reforma não seja feita? Bom, eu não acredito nesse discurso. Eu acho que o Brasil não é com uma reforma da Previdência que a gente vai ou sair do buraco que entramos ou quebrar esse país. Por quê? Porque a Previdência, nos últimos anos, ela era estável, ela era superavitária. E mesmo assim, o Brasil estava em crise. O Brasil ele precisa de uma reestruturação total, tributária. Se a gente estava falando hoje sobre o serviço público, que é a máquina brasileira, ela é muito concentrada. Você pega a média de salários de juízes no Tocantins, milionário. Em dezembro foi R$118 mil. Desembargador afastado pelo CNJ, R$253 mil. Então, isso sim é privilégio. Privilégio não é um miserável com 65 anos receber um salário mínimo, não é um homem da roça poder se afastar da roça com 60 anos. O privilégio, ele é um pouco mais amplo e não está no regime geral. Eu concordo plenamente e eu diria o seguinte, o governo está fazendo a opção de tirar dos mais pobres e dos trabalhadores. Porque ele pode, inclusive, buscar fontes de financiamento e corrigir os problemas que ele tem, porque, na verdade, sim, o regime ele é pago pelo empregado, pelo empregador e pelo governo. O governo está tirando da parte dele, não está colocando a parte dele, e ele pode, inclusive, buscar fontes de financiamento, como, por exemplo, hoje no Brasil, os dividendos não tem imposto, você não paga imposto, né? Então, você vai lá, e o mercado financeiro é que ganha muito com essa proposta, e está muito interessado, os bancos estão muito interessados, todos os bancos apoiam essa reforma, porque eles querem liberar o orçamento para eles, né? Hoje a gente eles já vive ficam de pagar juros para banco. Exatamente. Hoje a gente já pega o orçamento dos impostos que a gente paga, 42% já vai para o serviço da dívida, já vai pagar, vai para quem? Para os investidores, para os banqueiros. E essa reforma, se você cobrar dividendos, né? Hoje o que é dividendo? Eu recebo salário, eu pago imposto, é retido já na fonte. Eu sou banqueira, sou executiva de um banco, ou trabalho, eu vivo de renda, eu invisto, né? Eu tenho empresa, a empresa tem lucro. Quando eu retiro a minha parte, através do pagamento via dividendos, eu não pago nada de imposto. Quer dizer, o trabalhador paga e essas pessoas não pagam. E hoje só tem 2 países no mundo que não cobra imposto sobre os dividendos, e o Brasil é um deles. Portanto, a gente podia arrecadar, tem uma estimativa que se pode arrecadar de 50 a 80 bilhões de reais por ano
se você simplesmente com essa medida de cobrar imposto sobre dividendos, cobrar em torno de 15% de imposto. Essa é uma parte mais atuarial, mas são estudos anuais da Anfip, dos auditores da Receita Federal. Eles demonstram o quê? O governo faz uma maquiagem contábil. Ele pega o quanto entra de empregado e empregador, entra X, só que a gente está gastando Y. Realmente gasta mais do que arrecada. Porém, não é assim. A Previdência ela tem diversas fontes de custeio. CSLL, PIS, COFINS, até mesmo jogos lotéricos vão valores para a Previdência. Então, quando você pega todo o bolo do que vai para a Previdência, ela é superavitária. Tem mais uma pergunta das ruas, vamos ver. Gostaria de saber como vai ficar os militares na reforma da Previdência. Ele falou os militares, né? Se eu não me engano. Os militares vão, pela proposta que foi mandada, eles vão ter aumento de salário todo ano. Como é que fica a situação deles? Portanto, vão ficar muito bem. O que aconteceu com os militares, que eu achei muito esquisito, foi: eu corto o direito dos militares, os militares merecem as especificidades da função. É igual uma aposentadoria especial. Mas eles estão cortando direitos e mais ou menos 10 bilhões isso vai trazer de retorno. Porém, a reestruturação de cargos dos militares que eles estão fazendo vai gastar 80. Então, eles aprovam nessa reforma o aumento salarial, né? Então, eles estão gastando mais do que realmente enxugando. Os militares, eles merecem todas as especificidades da função. Por quê? Eles vão para a reserva, não se aposentam, não tem FGTS, diversas especificidades. Porém, o jeito que o governo encontrou para fazer vai gastar mais do que arrecadar, mais do que cortar. E as pensões das filhas de militares? Uma outra polêmica também, né? Pensão é um outro ponto a ser estudado, porque hoje você encontra bisneto recebendo aposentadorias muito altas, muito maiores do que do regime geral. Qual é o valor dessas aposentadorias, João? Você encontra aposentadorias superiores a 15 mil reais, pensões superiores, 15, 20 mil reais. A média salarial que é 900 e poucos reais, né? O salário mínimo é super alto. O teto da Previdência não chega a 6 mil reais. Não chega a 6 mil. Daquele trabalhador que, pelo menos por 35 anos, homem ou 30 mulher, contribuiu mensalmente. Trabalhou, são 5.800 reais. Quer comentar, Giovanni, sobre isso? A questão das pensões? Eu acho o seguinte, que de fato você tem algumas categorias que eles, exemplo dos militares, eles podem ter uma aposentadoria diferenciada por conta da característica ali, mas não pode ser da forma como era antes e nem da forma como eles estão propondo agora, né? Na verdade, mandam uma proposta para dizer que está mexendo com todo mundo e, no fundo, eles estão recebendo aumento salarial. Está cortando um lado, esses 10 bilhões que eles vão ter que cortar, eles vão cortar, corta-se por um lado, reduzindo o quê? O contingente, reduzindo a segurança pública, ainda mais, né? Sim. É isso que vai acontecer. E por outro lado, ele aumenta os salários. Posso abrir um parênteses sobre a reforma? Eu estou vendo um grande erro que está acontecendo, que é bom de alertar as pessoas, que é o quê? Por medo da reforma, está tendo um boom de correr no INSS pedir aposentadoria. Eu trabalho com concessão de aposentadoria, para mim é ótimo, eu ganho com isso, mas isso é um grande erro da população. Não é momento de sair correndo para se aposentar. Quem já tem direito à aposentadoria, o direito garantido já cumpriu os requisitos, não vai mudar. Espera, se planeja, faz conta, vai no INSS, pede documentos, CNIS, pega a sua carteira de trabalho, mas não vai correndo se aposentar porque você vai se arrepender. Ainda nada foi aprovado, porque hoje a gente encontra um boom de pedidos de aposentadoria. E são pessoas que vão se arrepender, como na época do Fernando Henrique, que todo mundo saiu correndo para se aposentar, e hoje você encontra essas pessoas buscando uma revisão da aposentadoria, porque a renda para velhice não consegue... E é bem burocrático, né, João? Essa revisão, né? É difícil. É difícil. Cada vez mais o judiciário tem colocado empecilhos. Gente, tem mais uma pergunta das ruas, vamos ver. A minha principal dúvida é o quê? Se os jovens de hoje vão se aposentar ou não. Bom, acho que vão, mas de que forma, né? Em quanto tempo que então, é a grande questão, depende, né? Em que condições, depende do que a gente, depende do que vai acontecer com o país, porque tem que ter emprego. Acho que a grande preocupação central hoje deveria ser emprego, deveria ser distribuição de renda. Tem que fazer uma reforma tributária para distribuir renda, porque hoje, na verdade, ela está concentrada, a renda está extremamente concentrada, não só aqui no Brasil, mas no mundo. A gente tem que distribuir renda. A gente tem que pensar, o avanço tecnológico vai trazer muitas mudanças para o mercado de trabalho, para a sociedade, então tem que se pensar quem vai se apropriar desses ganhos.
todo mundo tem que se apropriar desses ganhos para que, de fato, você consiga viver num mundo melhor, sustentável, justo, socialmente. Gilmar levantou uma questão importante, quer dizer, antes de pensar na aposentadoria, tem que pensar no emprego hoje. Inclusive, ontem a gente mostramos aqui uma matéria de 15 mil pessoas buscando emprego lá no Anhangabaú. Uma fila enorme, assim, de gente querendo trabalhar. Então, é bem complicado também, um outro problema do Brasil também, atualmente, né? Essa questão do desemprego. Tem mais pergunta, não? Tem mais pergunta do YouTube, do WhatsApp? Bom, eu acho que essa questão da aposentadoria, da perspectiva dos jovens, né, a questão de como que eles estão enxergando isso, é algo também que pode ser desanimador para eles também, né? O mercado de trabalho também se impacta dessa forma, que a juventude hoje está enxergando tudo isso, né? A questão do aumento do tempo de contribuição, a idade para eles conseguirem essa aposentadoria, tem sido talvez algo que pegue um pouco no desânimo da juventude atual, né? Imagina-se aposentando com mais idade. Tem uma questão também que é do INSS, que o aposentado, ele recebe, para receber o 100% do salário, ele precisa pagar INSS por 40 anos. Isso também está na reforma da Previdência, né? Também, você começa com 60% e acrescenta 1% a cada ano trabalhado. Então, você já começa com 80%, porque você vai ter que ter pelo menos 20 anos trabalhados. Mas você tem que chegar a 40% de contribuição para ter uma aposentadoria integral, o que é muito alto. Isso já era assim, não? Isso não. É proposto pela reforma também? Sim, isso é uma mudança da reforma. Hoje, como que você faz o cálculo da aposentadoria? Você pega, se mulher chegou a 86 pontos, homem chegou a 96 pontos na somatória idade mais tempo de contribuição, tem a aposentadoria integral. A aposentadoria integral não é teto, ela é uma aposentadoria sem limitação, sem um fator previdenciário ou um coeficiente que diminua o valor. E tem uma outra coisa que essa reforma está trazendo, que é a mudança do cálculo. Hoje, você pega toda a sua contribuição, sua vida trabalhista, né, laboral toda. Normalmente, quando você começa a trabalhar ganhando um salário muito baixo, né? Sim. Começa ali como mínimo, boy, né? como, sei lá. Um salário Enfim, mínimo. você ganha pouco. E hoje ele pega as suas contribuições, pega as 80%, descarta 20%, pega as 80% maiores contribuições e, portanto, aí é que calcula o seu benefício. A proposta na reforma é que você pegue toda a tua contribuição, todo o tempo, a 100% das suas contribuições e faça o cálculo. Isso, por si só, já vai baixar o valor do benefício. Já vai rebaixar a aposentadoria. Perfeito. Você não inclui mais aquelas 20%, você passa a incluir as 20% menores, que hoje você desconta, porque você começa ganhando menos. Tem mais pergunta aí do WhatsApp ou do YouTube ou do pessoal das ruas? Vamos ver. A reforma da Previdência é um assunto muito complexo, muito profundo. Será que a população realmente está sabendo de tudo, está a par de tudo que está acontecendo? Essa é uma pergunta importante. Dependendo da TVT, está sabendo bastante. A gente tem falado disso todo dia e tem tocado muito nesse assunto aqui no seu jornal, né? Eu acho que sim. Vocês têm essa percepção que a população está inteirada no que está acontecendo com elas? Todos, os jovens, até o aposentado, quem já está aposentado, porque é o assunto do momento. Todo lugar você ouve falar da reforma da Previdência. Por quê? Ela impacta a vida de todo mundo. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Vai impactar a vida da Elis. Como vai impactar a vida do aposentado? Impacta a vida de todo mundo. Eu espero que sim. Eu acho que a gente está trabalhando os sindicatos, o movimento social, enfim, eu acho que setores da igreja, todo mundo preocupado e trabalhando para isso, para esclarecer as pessoas sobre essa regra. Porque a gente vê nas redes sociais uma turma que apoia, eu acho que a grande imprensa apoia e não diz a verdade sobre a reforma. Então, assim, a gente quem conhece a regra, a TVT tem tido um papel importante para esclarecer, trazer as informações sobre esta reforma, o que vai impactar na vida da gente, na vida da população, e nos municípios, como o próprio doutor falou, né? Vai impactar nas comunidades, nos municípios, no comércio, local, vai empobrecer a população. E a população sem renda, o comércio vende menos, né? Não paga suas dívidas, enfim. E você acha que tem uma campanha contrária também de desinformação sobre a reforma da Previdência, inclusive vinda do próprio governo federal? Não, eu acho que nisso não. Por que não? Porque hoje ele não consegue, que é até a maneira que se elegeu, ele não consegue mais combater a rede social. A rede social divulga por si só. Eu tenho em casa pessoas que não trabalham com previdência como eu.
Meu pai é totalmente ciente do que está acontecendo com a Previdência, minha esposa, meus amigos. Por quê? Porque acompanham. Você acompanha num noticiário, numa rede social. Hoje em dia, a gente tem informação na mão. Você não consegue mais tirar da população a informação. O importante, tem pessoas que questionam a reforma, são favoráveis? Tem que ter reforma. Ninguém está falando que não tem que reformar. O problema é como está sendo reformada. O problema é que está errado a forma dessa reforma. É não cortando privilégios, igual é falado, e sim cortando de quem não tem mais nem o que oferecer. Esse é um grande problema. Tem que ter estudo. A população tem que participar de um debate. Não é simplesmente impor atitudes econômicas. Preciso cortar X, vou fazer isso de forma totalmente numérica. Mas olha, eu vi a propaganda do governo, uma parte dela, e eu acho que ele não está falando a verdade para as pessoas. Está dizendo o seguinte: ricos e pobres serão igualados nessa reforma. Não é verdade. Os ricos hoje, eles já têm uma vida diferente da do pobre, né? Ele não depende da Previdência. Né? Quem depende da Previdência é exatamente o trabalhador e o pobre. Né? O rico não depende da Previdência. Eu pego, por exemplo, os executivos de banco, eles retiram aí por ano, recebem por ano em torno de 10, 15 milhões de reais, só de bônus. Quando a gente olha os bônus que eles recebem, é isso. Você acha que um cara que recebe 10 milhões de reais por ano vai precisar da Previdência Pública? Não vai. Então, não é uma questão de igualar a regra de rico e pobre, porque rico já vive numa vida diferente, já se apropria dessa riqueza diariamente, ele não precisa da Previdência Pública. Givândia Moreira, presidenta da Contraficute, e João Badária, advogado especialista em Previdência. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Viu? Sejam sempre bem-vindos ao seu jornal. Muito obrigado. Pelo esclarecimento, por responderem as perguntas. Muito obrigado pela participação. Obrigado, agradeço. Também agradeço e falo pro pessoal que tem que participar da luta para combater essa reforma, porque senão quem vai sofrer é a população. Tá certo. E uma última notícia: o ex-presidente Lula acompanha com preocupação a entrega do patrimônio público ao capital privado e entende que é hora de a população sair às ruas para enfrentar o governo Bolsonaro. Foi o que Lula disse hoje em Curitiba ao sindicalista Moisés Celerges e João Paulo Rodrigues, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É o melhor momento para nós fazer a nossa luta e discutir com o povo brasileiro. É o melhor momento para a esquerda fazer um embate. E ainda fez uma reclamação: não é momento de fazer embate por WhatsApp ou por Twitter somente. É momento de fazer embate nas ruas, de olho no olho, discutindo um por um. Ele diz: é assim que nós vamos ganhar a batalha deste governo, é discutindo no trabalho de base. E ele fez esse pedido: os militantes de esquerda precisam fazer um embate nas redes sociais, mas precisam falar no olho do olho com cada companheiro, com cada companheira, porque este momento é o momento nosso, de nós fazer a grande disputa, a grande embate com esse governo que não tem autoridade moral nem política para continuar governando o país. E eu saio daqui com mais força, eu saio daqui com mais esperança, e eu saio daqui, e ele mesmo disse isso, que ele sabe por que ele está preso aí. Ele sabe por quê. E todos nós sabemos o porquê que ele está preso. Entendeu? Mas eu saio com força daqui, eu saio revitalizado para chegar lá na minha base, metalúrgicos, e cada dia mais, com mais força, com mais intensidade, discutir, debater, sabe? Lula livre. É isso. O Brasil precisa, necessita de Lula livre. É isso que eu saio daqui de Curitiba no dia de hoje. Além desses especiais sobre a Previdência aqui no seu jornal, você também pode acompanhar uma série exclusiva sobre o tema com o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas. É só entrar no YouTube da TVT e escolher o tema. Como ficam as pensões, a questão da aposentadoria dos servidores públicos, idade mínima e muito mais. Assista, tire suas dúvidas e compartilhe com os amigos para que eles também saibam o quanto essa reforma vai prejudicar o trabalhador. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas e até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua.